Olá, irmãos queridos, bem-vindos a mais um encontro de partilha da Palavra de Deus, da fé da igreja, partilha entre irmãos. Você está chegando agora na comunidade Bom Pastor. A gente recebe você de coração e de braços abertos. Seja muito bem-vindo para esse tempo em que a gente vai estar juntos, mergulhando um pouquinho mais no mistério da nossa fé. Laura, minha irmã, tudo certinho, tudo caminhando? Padre Antônio, depois do domingo de Pentecostes, a gente está aqui na força e na alegria do Espírito Santo. Agora, Padre Antônio, eu gostaria muito, mais uma vez, assim, de externar minha alegria da gente estar com o catecismo na mão, porque assim, num podcast, junto com os irmãos, e lembrando que foi um pedido do Papa Francisco, né, Padre Antônio, em preparação ao ano que vem, que vai ser Ano Santo Extraordinário 2020. Ordinário. A de 25 ordinária, a 25 extraordinária, quando não é de 25. Isso. Então, corrigindo, Ano Santo Ordinário. Então, a gente está se preparando aqui com o catecismo. Que bom, que alegria. As pessoas, eu tenho lido, tenho comentado que estava lá encostado o catecismo e agora ele está nas mãos, Padre Antônio. Que bom, é uma ferramenta excelente para nos manter no essencial da fé católica, né? O essencial da fé católica está aqui de maneira ordenada, clara, para que a nossa fé pessoal possa ser construída segundo aquilo que nós recebemos da igreja, né? E possa estar, como diz, né, uma frase, uma expressão clássica, o nosso coração possa estar sentindo com a igreja. Né? Então, o catecismo é o instrumento certo para isso. Né? Laura, hoje, já que amanhã é festa de Corpus Christi, eu acho que a gente precisava conversar um pouquinho sobre isso. É né? verdade. Não tem como ir para outro canto. Não. Mas como a gente tem conversado nas últimas semanas sobre o Espírito Santo e a vida de oração, quem não viu, procura lá, cavuca lá e vai achando os anteriores, né? Eu queria propor para você que a gente conversasse um pouquinho sobre uma forma particular de oração que Deus tem recordado, tem suscitado na igreja e que tem sido grande consolo e grande ajuda para o povo católico. Olha, a experiência que eu tenho pessoal e que eu posso compartilhar com você é que essa forma específica de oração, que é a adoração eucarística, ela tem uma capacidade, um talento muito especial de chegar fundo e envolver o coração das pessoas. Vou dar um exemplo, né? Lá na nossa paróquia a gente tem, na última quinta-feira de cada mês, uma adoração que é feita pelos jovens e preparada para os jovens. E como os jovens gostam e como eles vivem aquele momento e como para eles é importante, eles esperam por aquele momento. E quando eu vou por algumas comunidades, por algumas paróquias, eu percebo que quando a gente convida as pessoas para a adoração eucarística, parece que o povo vai. Que né? coisa linda, hein? Me parece que existe uma atração do Espírito Santo aos corações quando o assunto é adorar. Afinal de contas, o coração da gente foi feito para isso, né? Para adorar. E quando a gente pode vivenciar esse movimento, esse sopro de oração, que é a adoração diante de Jesus eucarístico, né? Adorando a presença real de Jesus na Eucaristia, eu acho que, sabe... Há uma resposta de atração, né? Exato. É uma coisa que eu tenho percebido. Isso não acontece só no Brasil, né? Eu converso com um padre brasileiro que está estudando na Espanha e ele diz isso, né? Quando começa-se, por exemplo, se abre uma igreja para adoração perpétua. Logo, e olha que a Espanha não está num momento assim muito favorável à fé, né? Mas logo se juntam as pessoas para manter aquela adoração. Ou quando se convida os jovens para adoração, é a mesma coisa. Padre Antônio, ainda tem uma adoraçãozinha? Tem para as crianças, tem. Na primeira quinta-feira de cada mês.
E eu achei engraçado há uns 2 meses atrás, uma menininha foi nova, né, na adoraçãozinha, e aí a mãe depois mandou O nome é esse mesmo, Adoraçãozinha. Porque é para as crianças de 5 até 10, 12 anos, né? E a mãe depois mandou uma mensagem para a catequista, né? Olha, na hora que eu fui pegar minha filha na capela, né, para levar ela de volta para casa, ela tinha ido a primeira vez, então eu perguntei para ela, minha filha, você gostou? Ela, gostei, mamãe, entendi tudo. Aí ela foi perguntando para a mãe, lindo. Mamãe, agora vai fechar a igreja agora? Aí a mãe, agora vai fechar a igreja. E ele vai ficar sozinho. Ai, que E coisa a mãe, Nossa. minha filha, mas você vai voltar no mês que vem, então você conversa com ele de novo. Mas ele vai ficar sozinho. Ai, que coisa linda, Padre Quer Antônio. dizer, Ele vai ficar sozinho. De alguma maneira, o coraçãozinho da criança entende, né, Ai. que ele não pode ficar sozinho. Né? E se a gente não pode estar na igreja todo o tempo adorando a ele na Eucaristia, não é possível fazer isso, né? Mas a gente pode adorá-lo no nosso coração, porque a gente leva ele com a gente, né? A gente pode adorá-lo ao longo do dia de tantas maneiras, ou então fazendo algo que são práticas piedosas, antigas, mas que o fato de serem antigas não significa que elas são antiquadas. Existe uma diferença entre uma coisa e outra, né? Como tantos santos, como tantas pessoas aprenderam, eu aprendi isso quando era criança, né? A qualquer hora do dia ou da noite, a gente pode, no coração da gente, pedir ao Senhor, Senhor, eu quero te adorar agora em cada altar, em cada sacrário, de modo especial naqueles lugares onde o Senhor não é adorado, onde o Senhor talvez seja um pouquinho esquecido. E de alguma maneira misteriosa, a gente pode fazer companhia a Jesus Eucarístico em tantos tabernáculos que há no mundo, a qualquer hora do dia ou da noite, né? Há santos que tiveram esse chamado muito real. Então, são coisas que o amor ensina a gente a fazer. Quando o assunto é adoração, quando o assunto é reverência, adoração à Eucaristia, o amor é quem dá as medidas. E aí a gente pode encontrar 1000 maneiras de manifestar o amor da gente ao Senhor. Padre Antônio, eu faço sempre, aprendi pequena também, uma oração mais ou menos assim como o senhor falou, em casa, às vezes, andando na rua, às vezes, fazendo compra, me vem no coração, sei que uma igreja está a mais ou menos 3 quadras de distância. Senhor, eu te adoro neste sacrário, em todos os sacrários, mas eu fiquei muito tocada quando o senhor comentou que existe um santo dos sacrários abandonados. São Manuel Gonzalez. Ele não é muito famoso, mas aqui no Brasil já tem gente trabalhando. É um bispo espanhol. E santo? Santo. São Manuel Gonzalez. Que teve uma experiência de um dia encontrar uma igreja com o sacrário. A igreja não estava bem cuidada e o sacrário, de modo especial, estava numa situação que não manifestava muita dignidade, muito carinho, né? E aquilo mexeu muito com ele, né? E ele, então, criou uma obra, né, de modo especial para as mulheres, em casa, onde estivesse, ele chamava de as Marias dos Sacrários Abandonados, né? E que pudessem, no que estivessem fazendo, ou então aquelas que estavam doentes, aquelas que estavam cuidando dos filhos em casa, pudessem, no coração, oferecer aquilo tudo como uma forma de fazer companhia a Jesus, que no escondimento do dia a dia também, nos nossos sacrários, está nos amando, intercedendo por nós, trabalhando por nós, sem ser notado, né? Uma beata, acho que você conhece, já ouviu falar bem, Beata Alexandrina, uma beata portuguesa, que passou anos numa cama, né, sem poder se levantar. Ela era Maria do Sacrário Abandonado, né? Ela era uma dessas mulheres que, no escondimento da casa dela, vivia em união com Jesus, que na Eucaristia, silencioso, mas intensamente, realmente presente, se oferece ao Pai por nós, vela por nós, intercede por nós, né? Seria bom que a gente lembrasse disso, né? Que a igreja crê que a presença de Jesus na Eucaristia é real, como é no céu, né?
Então, na terra, de maneira sacramental, né, debaixo das aparências do pão, né, consagrado, Jesus está intercedendo por nós, está unido a nós, está diante do Pai trabalhando por nós. Do mesmo jeito como né? está à direita do Pai no céu. Então, lembrar disso, eu acho que faz a gente entender que a nossa terra é habitada por algo tão lindo e tão tremendo, né? Quando a gente às vezes vê, olhando para um lado, olhando para o outro, vê tanta devastação, tanta tristeza, tanta coisa ruim, né? Não, a nossa terra é habitada pela presença real de Jesus na Eucaristia, pelo Espírito Santo que habita no coração de cada fiel. Então, a gente precisa lembrar disso, né? Desde que o Filho de Deus entrou na nossa história, entrou no nosso mundo, se fez carne, isso não volta mais atrás. Então, a gente precisa lembrar, a nossa terra é habitada por Deus e a gente deve encontrar nisso consolação e esperança e encorajamento para os momentos em que a gente olha para os lados e tem a impressão de que a terra está, como lá no início, informe e vazia. Não está mais. Ela não está mais vazia. Jesus está com a gente, né? Padre Antônio, isso que o senhor falou, eu acho que repercute de uma forma toda especial nas pessoas mais idosas. Eu lembrei agora da Doris, né, que não pode, mas não anda muito pouco. Margot, né? Eu com toda a minha dificuldade, né, vou, mas não estou limitada a uma cama, né? Estou com desejo de adorar, venho aqui na paróquia Nossa Senhora de Copacabana, o Santíssimo fica exposto o dia inteiro. Mas e essas pessoas, né, que estão em casa, que estão acamadas, que não têm mais condições físicas de sair? Então, acho que esse ministério que São Manuel Gonzalez sentiu e passou, acho que de uma forma toda especial, cai no coração desses irmãos. Né? Sem dúvida. E, de alguma maneira, também ensina a gente a conformar, ou seja, a colocar na mesma forma, né, a nossa dor na cruz de Cristo. Né? Senhor, eu estou aqui, tenho uma limitação que eu gostaria que fosse diferente, talvez eu gostaria de estar fazendo outra coisa em outro lugar, mas eu estou aqui na forma da tua cruz. Né? Minha vida está sendo colocada na forma da tua cruz. Estou unida ao Senhor, adoro o Senhor nessa circunstância que eu estou vivendo, me uno à presença real e silenciosa do Senhor em cada tabernáculo, em cada sacrário, né? Talvez essa pessoa enferma ou limitada de algum modo possa pensar também, minha presença nesse mundo já é bem mais silenciosa, né? Não posso fazer aquilo tudo que eu já fiz um dia, a gente faz tanto barulho em alguma época da vida, né? E depois em outra época da vida a gente tem que aprender que a presença, pelo fato de ser silenciosa, não significa que não possa ser real. A presença de Jesus na Eucaristia é silenciosa e real e poderosa. Assim a gente precisa entender que é a presença de cada cristão nesse mundo, também quando está limitado por qualquer motivo. Talvez não seja uma presença que faça muito barulho mais, mas o fato de ser silenciosa em casa, numa cama, não significa que não possa ser uma presença poderosa, operosa, né? À semelhança da presença do Senhor. Aos olhos de Deus, os critérios são muito diferentes. A gente se engana muito quando a gente quer medir as coisas pelos critérios que o homem vê, né? Então, unir-se ao coração eucarístico de Jesus, que se dá no silêncio, que intercede no silêncio, que é realmente presente de uma maneira tão humilde, mas presente, majestoso. Esse é o segredo, né? Talvez seja um segredo que ensinaria muito a gente a viver as coisas da vida mais do jeito de Deus. E menos do jeito Instagram. É tudo uma bagunça, mas enfim, né? Enfim, vivendo e aprendendo, né? Laura, a gente na festa de Corpus Christi amanhã, você sabe que a gente na liturgia da igreja, como as coisas acontecem uma vez ao ano, né? A gente às vezes passa o ano inteiro esperando para celebrar, né? Principalmente, por exemplo, o mistério da Páscoa, né? A vigília pascal. Eu ouço alguns jovens lá da igreja, uma semana antes da Semana Santa, está chegando a melhor semana do ano.
né? Eles são, né, dramáticos e tal, então gostam de colocar lá, né? E a gente passa às vezes... Eu gosto muito da sequência do domingo da Páscoa, né? Quando a igreja pergunta: no teu caminho, ó Maria, o que havia? Eu adoro perguntar aquilo. E ela responde: eu vi Cristo ressuscitado no meu caminho. Eu gosto daquele negócio. Maria Madalena, nessa hora, representa cada um de nós. Né? O que tem no seu caminho, cristão? No meu caminho tem Cristo ressuscitado. Né? E na festa de Corpus Christi, a gente tem aquela sequência lindíssima feita por Santo Tomás de Aquino, que tem frases lindas. A frase que eu mais gosto, né? Diz assim: é por todos recebido, não em parte ou dividido, pois inteiro é que se dá. Eu acho essa frase muito linda. Né? Jesus se dá a nós por inteiro. Se deu na cruz inteiro, só que o que ele fez na cruz não ficou no passado. O que ele fez na cruz perdura para sempre. O que Jesus fez na cruz, no mistério da sua Páscoa, inaugurou o novo dia da criação. É o hoje no qual a gente vive. Então, no relógio de Deus, a gente tem que acertar o nosso para a gente viver nesse hoje. Por isso, esse mesmo Jesus na cruz e agora, cada vez que nós celebramos a cruz na Eucaristia, inteiro se dá. Quando você recebe o Senhor na Eucaristia, você o recebe inteiro. Ele não se dá em parte ou dividido. A gente é que faz isso, né? A gente se dá em parte, a gente se dá dividido, a gente dá um pedaço, mas não dá outro. A gente dá uma coisa, mas não dá outra. Mas Jesus não. Ai, Padre Antônio, lê de novo esse pedacinho, muito lindo. É por todos recebido, não em parte ou dividido, pois inteiro é que se dá. Na estrofe anterior, alimento verdadeiro, permanece o Cristo inteiro, quer no vinho, quer no pão. Essa palavra inteiro, ela aparece mais vezes, como que mostrando, olha, quando você o recebe inteiro. Como a igreja gosta de dizer, e a gente aprende desde criança, né? Como é que a gente pode esquecer isso ou desacreditar disso, né? Corpo e sangue, alma e divindade. Cristo inteiro é corpo e sangue. Corpo e sangue porque é o Cristo que se dá, então o corpo e o sangue foram separados na cruz, mas é o Cristo ressuscitado que se dá, cujo corpo e sangue foram novamente unidos na ressurreição. Né? Então toda a sua corporalidade, né? O Filho de Deus quis viver em natureza humana, portanto de maneira humana. Com um corpo humano que não lhe foi tirado com a ressurreição, pelo contrário, né? E que foi assumido na glória eterna da Trindade na ascensão. Então, corporalidade, corpo e sangue significa o quê? O toque de Jesus, o ouvir de Jesus, o bater do coração de Jesus, o abraço de Jesus, o caminhar ao lado, corpo e sangue, alma, a alma de Jesus. A alma é o que eu penso, o que eu sonho, o que eu quero. Você recebe a alma de Jesus e a sua divindade, porque ele é pessoa divina. Então o seu poder, a sua santidade, a sua majestade, a sua glória, Cristo inteiro, a gente recebe na Eucaristia. Cabe a nós buscar, com a ajuda do Espírito Santo, responder a essa entrega tão inteira, tão grande, tão amorosa, tão condescendente. Essa palavrinha condescendência, que na nossa língua não é muito usada, mas significa, condescender significa abaixar-se para chegar no outro. Então, quando Jesus se dá a nós na comunhão, ele se abaixa para estar com a gente. Né? Cabe a nós agora, com a ajuda do Espírito Santo, responder a isso da melhor maneira, né? Da melhor maneira, crescendo em amor. E por isso que alguns santos, na Eucaristia, na missa, ao tomar a comunhão, perdiam a hora, né? Ficavam...
Lembrei agora de São Isso- Domingo Sávio, que ficava horas, ele esquecia É. de comer, de jogar futebol, ficava ali. Isso deveria ser. É claro que a gente tem que, né? Sim, sim. Mas se você é levado por uma atenção, por um foco bem claro, a gente é quem curta demais, às vezes, a nossa ação de graças, né? O estar com ele. A gente podia aprender a curtir mais isso, né? Mas, de fato, é porque talvez nos falte um pouquinho mais de amor ou de atenção. Atenção. Né? Alguns autores, alguns teólogos que falam da Eucaristia, há uma expressão interessante, né? Que alguns usam, tem um de modo especial, que é um liturgista conhecido, que usa a expressão admiração eucarística. Ah, que coisa linda, Padre Né? Antônio. Deveria nos deixar admirados, né? É como você olhar um horizonte lindo de pôr do sol, ou então você subir no alto de um monte, de uma montanha, e ver um horizonte daquele, sabe, assim, que te atrai, te puxa, o coração se admira de tanta grandeza. Deveria ser um pouquinho isso, o nosso estar diante da Eucaristia, em adoração, ou com o Senhor em comunhão, né? Mas parece que a nossa capacidade de nos admirarmos, ela pode se estreitar muito, né? Se a nossa vida diária, se a gente permite, ela pode estreitar um pouquinho a nossa capacidade de admiração, né? Eu conversava uma vez com uma pessoa que foi morar na Itália e que morava aqui no Rio de Janeiro, em Ipanema, né? E ela, muito feliz morando lá e tal, mas ela falava uma vez, pois é, padre, eu morava em Ipanema, ela era do interior de Minas, veio para o Rio de Janeiro, foi morar em Ipanema e dizia, eu morava em Ipanema, hoje eu penso, eu podia ir trabalhar a pé. Se eu saísse da minha rua e fosse mais em direção à praia, e fosse pela praia, eu ia ver todo dia de manhã aquele mar lindo, aquele céu bonito, aquele dia começando. Não, eu ia por dentro do bairro, no meio dos carros, olhando para o chão, e chegava às vezes no trabalho já irritada, quando as coisas não iam do jeito que eu queria, voltava para casa pelo mesmo caminho, e ela falava disso com pesar. Pois é, eu agora estou aqui na Itália, tem muita coisa bonita aqui para ver, mas eu não tenho mais a praia de Ipanema. Eu falei, com certeza. Mas, de fato, a gente pode acabar embrutecendo o coração da gente se a gente perde a capacidade de se admirar. Então, uma coisa ajuda a outra. Se eu me aproximo de Jesus Eucarístico e me admiro com esse horizonte de divindade que se abre diante de mim quando eu olho para ele, quando eu volto para a correria do dia a dia, eu talvez vá voltar com um olhar mais limpo. Por outro lado, se ao longo do dia eu consigo cultivar um olhar de admiração, um olhar de criança, quando eu me aproximo do Senhor, eu vou estar com esse olhar treinado. E quem sabe eu vou ser capaz de me encantar de novo mais com Ele, né? Então, uma coisa ajuda na outra, né? Mas jamais perder esse encantamento por Jesus Eucarístico, que eu acho que é capaz de dobrar o coração da gente nos momentos em que a gente se sente mais durão, né? E a adoração eucarística, como a gente estava falando no começo, é uma grande oportunidade para isso, né? De estar com o Senhor, contemplá-lo numa humildade tão grande, né? Há um santo que fala tem uma meditação sobre a Via Sacra, né? E na Via Sacra se fala das 3 quedas de Jesus, né? Jesus cai a primeira vez, assim, e esse santo diz, olha, Jesus não fez e não faz outra coisa senão abaixar-se para estar conosco. Então esse santo dizia, para mim, a primeira queda lembra o mistério da encarnação, e o Verbo de Deus se fez homem. A segunda queda me lembra a cruz, né? Se fez obediente até a morte, e morte humilhante na cruz. E a terceira queda me lembra Jesus que se dá a nós na Eucaristia. Isto é o meu corpo, isto sou eu. Jesus fala de si mesmo usando um pronome que tem a ver com um objeto. Coisas. Isso que você tem nas mãos sou eu. Sou eu. Então esse santo falava
que ele tinha a impressão de que cada queda da Via Sacra lembrava a ele o quanto Jesus se abaixou para estar com a gente. E continua assim, né? Muito lindo, muito lindo. Isso é tão bonito, Padre Antônio. Algumas paróquias, graças a Deus, têm. Aqui em Copacabana é o dia inteiro. A São Paulo Apóstolo, um pouco mais adiante, é toda quinta-feira. O senhor disse que na sua é uma vez por semana, né? Tem vários horários diferentes lá tem que tirar o pessoal da igreja, senão não, entendeu? Senão ele não sai, então... Nossa, Padre Antônio, uau! O pessoal lá, qualquer dia eu vou construir um albergue da juventude lá, entendeu? Então, eu acho que está crescendo a percepção de que né, a adoração faz diferença na vida das nossas comunidades. E agora, lembrando isso, né, os momentos de adoração que a gente tem com o povo reunido são importantes, a gente deve ter muitos. Os momentos em que cada um pode estar com o Senhor também, no silêncio do coração, e cada um talvez tentar, como é que a gente pode dizer, se acostumar com isso, né? É claro que quando você começa, eu quero fazer 15 minutos de adoração, se você tem a chance de passar numa igreja todos os dias, por exemplo, ok. Quando você começa fazendo isso sozinho, silenciosamente, pode ser que esses 15 minutos demorem para passar. Uhum. Mas se você luta para ser fiel, daqui a pouco os 15 minutos viram 20, viram 25. É como se, de repente, a gente descobrisse que entrar na presença de Jesus Eucarístico serena a gente, sabe? E como a gente está num mundo em que a gente precisa de mais de serenidade, e não se encontra isso em muitos lugares, né? Na farmácia não tem, né? Encontrar essa fonte de serenidade, que é a adoração, para muitas pessoas é um achado. Então, acho que esse momento do estar em silêncio, a sós com o Senhor, ele também é uma prática que a gente deveria, não só aqueles momentos de adoração em que está todo mundo junto, porque aí a tendência da gente, é óbvio, que se é uma oração comunitária, é cantar, é falar, né? Não falar, mas é alguém rezar e todo mundo rezar junto. Quando você está no silêncio... Adoração, né? Silenciosa. Aí a coisa é um pouquinho diferente. No Brasil, a gente tem mais o hábito da oração comunitária e falada e tal. Na Europa, você sabe que é mais comum a adoração. A adoração silenciosa. Todo mundo caladinho, né? Eu percebi isso quando eu estive lá. Nas novas comunidades é assim. Então, são maneiras... O que está certo, o que está errado? Não vamos parar com essa mania de querer... Lados, né? Mas o equilíbrio entre essas duas coisas seria muito bom. Momentos em que as nossas comunidades estejam reunidas diante de Jesus Eucarístico, adorando, manifestando num coração só o reconhecimento de que ele é real, de que a presença dele está no meio de nós na Eucaristia, adorando juntamente, mas, paralelo a isso, momentos em que cada fiel encontra um momentozinho, uma chance para estar a sós com o Senhor, em silêncio, né? Contemplando, admirando Jesus Eucarístico, dando a ele aquela adoração íntima que cada um de nós deve aprender a exercitar. A gente tem que aprender a exercitar a adoração. E a adoração tem que ser o eixo da nossa oração. Eu acho que nunca é demais a gente falar disso. Para que você tenha uma vida de oração saudável, que gere frutos em você. Para que você tenha uma vida de oração que, de fato, vai transformar o seu jeitinho de olhar a vida, de entender o seu lugar na vida. Para que você tenha uma vida de oração que não se esgote em assuntos que hoje talvez te preocupem muito, mas que amanhã já não vão ser tão importantes. O eixo da oração tem que ser a adoração, tem que ser ele e não a gente. Quando a gente adora, o foco está nele. Então a gente, o assunto é ele, né? O que chama a atenção é a glória dele. Então, naturalmente, essa oração vai te puxar para uma perspectiva mais alta. Então você vai ver tudo a partir daí. É claro que a gente pode pedir, a gente pode reclamar, a gente pode desabafar, tudo na oração. Nada é problema.
Mas o que dá o eixo para que até todo o resto possa ser feito na medida certa é a adoração. É o contemplar o Senhor e reconhecer quem Ele é. A beleza dEle, a santidade dEle, a pureza dEle, a grandeza dEle, a humildade dEle. Ele. E, Padre Antônio, enquanto o senhor falava, eu pude entender, em alguns de nós, católicos, uma concepção errada. Quando a gente está enfrentando um momento muito difícil, um momento de combate, de luta, optar por outras formas de oração, quando, na verdade, a melhor forma que a gente tem para enfrentar momentos duros, de dificuldade grande, intensa, de luta, de combate, é como a gente aprende, né? Como a gente às vezes esquece, na adoração. Né? Sim. Toda pessoa que tem um chamado à intercessão, ou seja, rezar por outros, sabe que em alguns momentos, quando a gente às vezes não sabe nem o que pedir ou o que falar, o Espírito Santo impulsiona a gente a adorar a Deus no meio daquela situação, por exemplo, pela qual a gente está intercedendo. E aí muitos descobrem que, de fato, adorar a Deus no meio de uma dificuldade, adorar a Deus apesar da dificuldade, e às vezes adorar a Deus por causa da dificuldade, pode ser talvez a maneira mais adequada de interceder. Né? Alinhar aquela situação dentro do coração da gente, reconhecer que ela faz parte de um propósito de Deus que vai além, que não está perdido, que é soberano. Isso pode ser um grande achado. Então, uma mãe que tem a tarefa de orar pelos seus filhos, interceder pelos seus filhos, isso é parte do trabalho de ser mãe. Uma mãe, antes de começar a pedir, Senhor, esse menino está me dando muito trabalho, eu não sei mais o que fazer com ele, tem misericórdia, protege. Antes disso, Senhor, eu te bendigo pela vida do meu filho, pela alma imortal que o Senhor soprou um dia no meu ventre quando ele foi concebido. O Senhor o fez para ti, o Senhor o fez para a sua glória, e eu adoro o Senhor com gratidão e com admiração por essa obra que aconteceu no meu ventre, mas que é obra gloriosa do Senhor, trazer à existência uma nova vida. Te bendigo por isso, te adoro por isso. E aí você vai ver que depois, na hora de pedir, a coisa já alinha diferente. Né? Então, em qualquer situação, a gente pode reconhecer que o Senhor é maior e que Ele é soberano e que os propósitos dEle podem até passar por aquela situação que, para mim, é uma porta fechada. E, de repente, eu posso descobrir que, para Deus, a porta não está fechada. Ele passa por aquela situação e realiza o propósito dEle. Então, iniciar a oração diante do trono soberano de Deus em adoração faz toda a diferença para o modo como depois a gente vai interceder, a gente vai desabafar com o Senhor, a gente vai... Porque aí o olhar da gente já foi lavado pela adoração. A adoração tem o poder de arrumar a gente por dentro. Eu acho que a oração é o tipo de oração que mais mexe, que mais muda para melhor quem está rezando. Então, quando eu me ponho a rezar, quando eu entro em oração, normalmente eu desejo que o Senhor também mude situações. Mas a primeira coisa que é mudada quando eu começo a rezar sou eu. E a melhor forma de oração para me mudar, eu creio que é adorar a Deus. É reconhecer o lugar dele. E aí, quando eu reconheço o lugar dele, eu vou para o meu cantinho também. E aí eu descubro que no meu cantinho as coisas podem caminhar bem. Que coisa incrível, né, Padre Antônio? Agora, o senhor falando é como se eu assim, visse, por exemplo, numa missa de domingo, claro, eu entendo, uma quantidade imensa de pessoas. Depois, ao longo da semana, a gente entrando numa igreja, aí uma pessoa aqui, outra... E isso, enquanto o senhor falava, eu percebia que era o próprio Espírito Santo suscitando em nós, né? Brasileiros, cariocas, que eu sei que isso é comum na Europa, né? Suscitando, despertando em nós esse desejo
assim como a gente vai com toda alegria separando uma hora para adorar Jesus na missa de domingo, a gente poder separar os 15 minutos para adorar Jesus numa igreja, no horário que for mais conveniente, de manhã ou à tarde. Ou então, como a gente falou no início, não podendo ir, não tendo chance. Senhor, eu estou aqui em casa, mas eu sei que o Senhor está presente no sacrário da minha paróquia, ou então de tantas igrejas na nossa arquidiocese. Aí a gente vai lembrando, né? E aí, Senhor, eu te adoro em cada um desses lugares. A distância não é problema. Sim. Né? Mas é recordando a presença real de Jesus, se admirando com ela. A gente pode entrar nessa presença. Né? Não é uma questão de lugar, né? Mas eu posso entrar na presença, mesmo não podendo estar no lugar. E fazer disso algo, quem sabe, constante, que possa tornar o nosso coração mais sensível para Deus. Quando eu aprendo a encontrar a presença real de Jesus na Eucaristia, naquelas aparências do pão e do vinho consagrados, isso vai me tornar mais sensível para encontrar a presença de Jesus de outras mil maneiras no meu dia a dia, na minha vida. Quando eu começo a admirar a presença de Jesus no pão eucarístico, né, nas espécies eucarísticas, eu começo a me tornar capaz de adorar Jesus. Por exemplo, quando num determinado momento do meu dia eu percebo que ali está se fazendo a vontade de Deus, que talvez não era bem a minha. E aí eu posso dizer: Senhor, nesse momento eu te adoro, dizendo sim à tua vontade. E pronto, aquela situação se torna um ato de adoração a Deus. Aquele gesto meu, aquela coisa que eu vou ter que fazer se torna um ato de adoração a Deus, porque eu reconheci a presença do Senhor em algo que Ele está me pedindo naquele momento e decido dar o meu sim, reconhecendo que é um sim a Ele. Não é um sim para as circunstâncias, é um sim para Ele. Pronto, transformei um momento do meu dia em ato de adoração. Olha que coisa incrível. Eu posso, dependendo da intenção do meu coração, transformar tantas e tantas coisas em adoração a Deus. Simplesmente se eu transformo aquele momento num degrau para pular para Ele, né? Para adorar a Ele, para me jogar na presença dEle, nos braços dEle. Então, tudo pode ganhar um sentido novo, tudo pode se tornar um gesto de adoração, se eu, vou usar uma palavrinha que eu acho que não existe em português, se eu eucaristizo os momentos do meu dia a dia. O que é a palavra Eucaristia em grego, né? No pé da letra? Ação de graças. Então, se ao longo do meu dia eu vivo as coisas que eu devo viver com ação de graças, adorando o Senhor, eu estou, entre aspas, eucaristizando aquela situação, aquele momento, aquela hora. Pronto. Né? Há uma expressão do Concílio Vaticano II muito bonita, né? Que diz que a Eucaristia é o ápice e a fonte de toda a vida cristã. Então, todo católico, pelo menos aos domingos, que é o dia do Senhor, é o dia disso mesmo, né? Participa da celebração da Eucaristia. E seria maravilhoso se a gente fizesse daquele momento a fonte da nossa semana. Então, tudo que eu vou viver ao longo da semana, eu vou viver a partir dali, mergulhado na água viva que eu recebi ali. Por outro lado, o Concílio Vaticano II diz, mas a Eucaristia também é o ápice, o cume para o qual caminha, né, a nossa vida. Então, eu posso também pensar nisso. Nada na minha vida está no lugar certo ou está completo enquanto não chega no altar. Então eu posso, mesmo antes do domingo chegar, eu posso hoje já, quarta-feira, por exemplo, viver alguma coisa e me antecipar e dizer, Senhor, eu já ponho essa situação que eu estou vivendo hoje no altar com o teu filho Jesus. Eu ponho essa situação hoje no altar do meu coração e te entrego ela.
e faço dela o meu ato de adoração a Ti nessa quarta-feira. Né? E vou levar no próximo domingo, quando eu estiver na missa, participando da missa, eu vou levar comigo essa situação e vou deixar no altar. Também não vou ficar carregando essa situação o resto do mês. Né? Vou deixar no teu altar. Mas fazendo isso, eu estou eucaristizando a minha vida. Né? Me parece que quando Jesus instituiu a Eucaristia, ele desejava isso também, né? Que tudo em nós pudesse se unir a tudo nele. Já que ele se dá inteiro a nós, ele também gostaria que tudo que é nosso acabasse se unindo com o tudo que é dele. E tudo se transforme numa oferta agradável ao Pai Celestial. Né? Quando uma vida se transforma em oferta, pronto. Essa vida está sendo bem vivida. Né? O reino de Deus está acontecendo aí. Né? Então, acho que ele desejava isso também. A gente poder fazer isso é uma grande graça. Dá tempo da gente ler um parágrafo? Dá. É o 1380, né, que o senhor separou. Pois é. Tem uma citação do Papa São João Paulo II nesse parágrafo, né? Eu acho que essa citação ela vale a pena, né? Tá logo embaixo, no parágrafo 1380, aí embaixo diz: a igreja e o mundo precisam muito do culto eucarístico. Lembrando São João Paulo II. Continuando. Jesus nos espera neste sacramento do amor. Não regateemos o tempo para ir encontrá-lo na adoração, na contemplação cheia de fé e aberta a reparar as faltas graves e os delitos do mundo. Que a nossa adoração nunca cesse. Nossa, Padre Antônio, então aqui, além de tudo aquilo que a gente já conversou, o Papa São João Paulo II ainda acrescenta, o senhor chegou a abordar isso, né? Reparar as faltas graves e os delitos do mundo, né? Então, colocar na adoração toda essa dor que os nossos irmãos do Rio Grande do Sul estão passando, né? Aquele horror que os nossos irmãos ucranianos estão há 2 anos e meio sofrendo, os irmãos de Gaza, né? Os irmãos de alguns países africanos, como Burkina Faso, né? Que eu sei que perdem o emprego, são perseguidos os cristãos de lá, a gente nem fica sabendo disso. Enfim, ele aqui, então, ele acrescenta que, além da admiração, da adoração, da contemplação aberta a reparar as faltas. Então, além de tudo, a nossa adoração eucarística, ela se constitui também dessa beleza que como é que eu posso fazer para reparar, para ajudar os meus irmãos do Rio Grande do Sul, né? Reparar as faltas e os delitos do mundo na nossa adoração. A palavra reparar, ela por exemplo, quando a gente tem quando quebra um pedaço da parede ou da casa, tem que reparar, né? Então, uma coisa que foi quebrada tem que ser recomposta, né? Diante de Jesus Eucarístico, o nosso mundo ele tem muitos vazios de amor, muitos buracos de amor, muita falta de amor, falta de reconhecimento, falta de gratidão a Deus, falta de adoração, falta desse reconhecimento de que Deus é bom, né? De que Deus merece, Ele é digno e de que nós fomos feitos para Ele, né? Quando você está diante de Jesus Eucarístico, o seu tempinho ali pode ser um tempo de reparação. Ou seja, Senhor, eu estou aqui também por aqueles que não estão. Eu quero preencher um pouquinho esse vazio de amor, esse buraco de amor que há no mundo, te adorando, estando contigo, reconhecendo a bondade do Senhor, né? É interessante porque quando o anjo preparou as aparições de Nossa Senhora em Fátima, ele ensinou às crianças algumas orações, né?
E uma das orações é essa, né? Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Isso é reparação, né? Senhor, tem gente que podia estar aqui, devia estar aqui. Talvez não quisesse estar. Pois é, não está. Então eu estou aqui também por eles, né? A irmã Lúcia dizia que ela gostava muito dessa oração, porque numa oração só, o anjo ensinou a gente a unir o amor a Deus e aos irmãos. Senhor, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Também por aqueles que não creem, não adoram. Eu estou aqui por eles. Eu estou aqui para, quando o Senhor olhar para mim, de alguma maneira o Senhor ver preenchido com esse meu humilde amor, o amor que talvez alguns ainda não saibam te dar porque não conhecem. Então, isso é um pouquinho reparar, né? Agora, queria chamar a atenção, Laura, para essa frase última do Papa, né? Que a nossa adoração nunca cesse. Se você entende, clamor. Pois é, se você entende a nossa adoração como a adoração desse nós que é a igreja, de fato ela nunca deve cessar e de fato nunca cessa, porque a igreja, que é o corpo vivo de Cristo na terra, está constantemente adorando a Cristo e adorando com Cristo o Pai, na celebração da Eucaristia, na celebração da liturgia, na adoração eucarística. Agora, se você entende esse nossa como a minha e a sua adoração, a gente poderia pensar, poxa vida, mas como é que a minha adoração nunca vai cessar? Bom, tem um detalhe, agora eu estou lembrando de uma coisa aí que eu acho que quando Jesus, no Evangelho de São João, conversa com a samaritana na beira do poço, acho que todo mundo lembra um pouquinho dessa passagem, né? A conversa parece conversa de maluco, porque Jesus fala uma coisa, a samaritana entende outra, Jesus vai para um lado, ela vai para outro, e até que Jesus consegue, né, encontrá-la ali, né? Mas a samaritana, para fugir um pouquinho até da conversa que ela percebia que estava ficando séria, né? Ela levanta até questões teológicas para Jesus, né? Senhor, onde é que se deve adorar, né? No Monte Garizim, que era onde os samaritanos adoravam, ou no Monte Sião, lá em Jerusalém, onde os judeus adoram. Qual é o lugar certo para se fazer adoração? E aí Jesus responde uma coisa interessante. O foco, o miolo da questão da mulher estava no onde se faz ou se deve fazer adoração. E aí a pergunta dela é ou no lugar ou no outro, né? Qual dos lugares é o mais certo? E a resposta de Jesus é: o Pai procura adoradores. Não é só a questão do onde adorar, nem da quantidade de tempo com a qual a gente faz um tipo específico de oração que a gente chama de adoração. Jesus diz que o Pai procura adoradores. Já é outro horizonte de questões. Quando o Espírito Santo vem, o Espírito Santo faz de nós novas criaturas. E uma das características de uma nova criatura é que é uma criatura adoradora. Porque quando nós fomos criados, né, lá na origem de tudo, na nossa criação, quando nós fomos moldados pelas mãos de Deus e Ele soprou em nós o seu fôlego de vida, Ele nos moldou, Ele nos fez adoradores. A Bíblia diz que todos os dias o Senhor vinha se entreter com o homem ao final do dia. Isso é adoração. Mas Deus nos fez adoradores, ou seja, pessoas sensíveis a Ele, capazes de perceber que Ele se aproximava, capazes de perceber que Ele queria conversar. Mas aí veio o pecado e quebrou esse nosso ser adorador e nos fez seres idólatras, adoradores de nós próprios, insensíveis para Deus, excessivamente preocupados com aquilo que as nossas mãos fazem e não reconhecendo que nós somos feitura das mãos dele. Quando Jesus morre por nós e ressuscita e envia o seu Espírito Santo, o Espírito Santo nos vem para nos fazer novas criaturas. Ou seja, para recompor o propósito original de Deus para nós. E um desses propósitos era que nós fôssemos adoradores. Então, ser adorador é algo que nós somos ao longo de todo o dia.
mesmo quando não podemos ir ao Monte Garizim, ou a Jerusalém, ou à igreja, para um momento de oração, de adoração. Como a gente falou antes, quando você transforma a sua vida numa oferta, quando você transforma a cruz de cada dia no altar da sua entrega a Deus, quando você eucaristiza as situações do dia, bendizendo, louvando a Deus, mesmo na dificuldade, é o seu coração adorador, é o seu ser adorador que está em ação. E nesse sentido, a nossa adoração não cessa e não deve cessar. Não é só o momento de oração, de adoração, mas é o transformar a vida numa resposta a Deus, numa entrega a Deus, numa devolução a Deus. Senhor, o Senhor me deu a minha vida como um tesouro tão precioso. Eu te devolvo esse tesouro agora tendo rendido um pouquinho, como Jesus tantas vezes fala no Evangelho, né? Então, isso é ter um coração adorador, ser um adorador e fazer com que a adoração não cesse. Mesmo que a oração de adoração, ou no caso do que a gente está falando hoje, a adoração eucarística, se limite a um tempinho que a gente pode tirar no dia, a adoração não cessa quando eu, nova criatura, dou vazão a esse ser adorador que o Espírito Santo faz da gente quando nós o recebemos e nos tornamos novas criaturas em Jesus. Olha que coisa legal. Que coisa linda, Padre O Espírito Antônio. Santo nos faz adoradores, o Espírito Santo nos faz perdoadores. O que é uma nova criatura? É um ser adorador, é um ser perdoador, é um ser que se entrega em sacrifício. São Paulo diz que nós somos um sacrifício vivo. Então, uma nova criatura é um sacrifício vivo. Enquanto vive, se oferece, se entrega, né, ao Pai. Uma nova criatura é um irmão, porque Jesus fez de nós a família de Deus. Então, uma nova criatura é alguém que está aprendendo a ser irmão, aprendendo a cuidar do seu irmão mais novo, aprendendo a zelar pelo seu irmão. A gente usa tanto essa expressão, né? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Mas, afinal, o que significa isso? Hoje, aqui no nosso contexto, significa ser um adorador. E aí a adoração, num sentido mais amplo, né? numa compreensão mais ampla de horizonte, ela de verdade não cessa. Aí a gente entende aquela expressão bíblica, né, tão comum nos Salmos e no Novo Testamento, um sacrifício de louvor. Exato. Em qualquer situação, o Espírito Santo pode extrair do meu coração um louvor, até quando é difícil. E aí é o sacrifício de louvor. E a palavra sacrifício significa tornar santo. Então, eu entendo o sacrifício de louvor, essa expressão, teologia do Padre Antônio José, né? Então, mas eu entendo da seguinte maneira: quando eu louvo a Deus, o meu louvor torna santo aquilo que eu estou vivendo. Não é só mais meu. Então, quando uma pessoa louva com o coração sofrido, doído, o louvor dessa pessoa santifica essa dor. Então, não é mais só dela, né? É uma dor santificada, portanto, é uma dor ofertada a Deus, é uma dor que Deus vai ser capaz de tomar e transformar. Então, sacrifício de louvor me parece que significa, entre muitas outras coisas, talvez de maneira mais exata, mas significa também isso. O louvor torna santo aquilo que eu estou vivendo, que talvez das minhas mãos só poderia resultar em nada, ou até em coisa pior. Mas que se eu entrego a Deus, louvando, bendizendo a Ele, reconhecendo que Ele é Senhor também naquela situação, Deus torna algo santo, sabe? Algo que é dele e que ele é capaz de transformar, né? Como ele fez com a cruz de Cristo, né? Jesus transformou a sua cruz em oferta ao Pai, né? Em sacrifício. Então, pronto, o Pai transformou a cruz de Jesus na porta de uma nova vida, na fonte de uma nova vida. A gente passa a ter uma outra visão, né, do que é santo, né, com isso que o senhor falou, né? É alguma coisa que é tomada por Deus. E se Deus toma algo, não é para perder aquilo, é para que aquilo se transforme em fonte de novas bênçãos. Então, o meu louvor pode transformar, pode santificar a minha cruz de cada dia.
se eu faço isso, quem sabe eu estou descobrindo uma boa maneira de abraçar e carregar a cruz melhor do que eu estava fazendo antes, né? Laura, queria só lembrar aqui no comecinho da sequência da festa de Corpus Christi, né? O convite que Santo Tomás de Aquino, na verdade, deu voz ao coração da igreja. Então aqui é a igreja inteira dizendo para nós. Diz assim, terra exulta de alegria, louva teu pastor e guia, com teus hinos tua voz. Tanto possas, tanto ouses, em louvá-lo não repouses, sempre excede o teu louvor. Sempre excede o teu louvor. Eu acho que é um bom convite na véspera de Corpus Christi, né? Sempre excede o teu louvor. Senhor, que amanhã eu te louve mais do que eu pude louvar hoje. Eu quero exceder o louvor. Exceder né? o louvor. Eu quero ir além. Eu quero que o meu louvor vá além de algumas fronteiras que eu me impus no dia de hoje. Me ensina a alargar as fronteiras da minha vida pelo louvor. Às vezes a gente se impõe limites e a gente se encolhe diante de coisas, se encolhe diante da vida. E a gente precisa alargar de novo o horizonte. Então, Santo Tomás de Aquino, né, a igreja, por meio da poesia dele, diz, olha, excede o teu louvor e as tuas fronteiras vão se alargar. Oh, glória! Deus vai alargar o teu coração. Então, vamos vivenciar isso e amanhã, então, vamos exceder. Amanhã vamos ver isso, ouvir isso e cantar isso. Excede o teu louvor. Vamos exceder amanhã os nossos louvores ao Senhor Jesus, vivo no Santíssimo Sacramento. Amém. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Irmãos, tomara que a gente tenha ajudado, né, a fervorar no coração o amor a Jesus Eucarístico e esse espírito de adoração que foi soprado em nós quando Jesus ressuscitado deu o seu Espírito Santo à igreja, que a gente possa exercitar esse nosso coração adorador de modo especial nessa festa e que a adoração santifique a nossa vida, o louvor santifique a nossa vida e transforme o nosso jeito de olhar as coisas que estão nos acontecendo, né? Amém. Deus abençoe muito, um abração. Curte, compartilha, comenta, para a gente chegar mais longe com essa palavra que vem do coração do Senhor, tá bom? Um abração, gente. Até logo. Tchau, irmão.